Fala aí, galera, tudo beleza? Aqui Wagner Rodrigues com mais uma videoaula, tá? Hoje nós estaremos falando sobre a alimentação do ar-condicionado split, o ar-condicionado convencional, tá? Então, como é que a alimentação acontece? Então vamos falar de caráter geral, né? Como eu escrevi aqui, nós vamos falar em diagrama em bloco, né? Como é que acontece a alimentação? Como é que a alimentação chega na evaporadora e como é que ela chega na condensadora? Então eu tenho aqui, ó, a alimentação elétrica, o que vem da energia, vem do quadro elétrico. Vem quanto? Depende do ar-condicionado, né? Vem 127 ou 220 volts, corrente alternada. Então, quando chega na placa da evaporadora, um exemplo que essa alimentação esteja entrando pela evaporadora. Quando chega na placa da evaporadora, ele pega 3 caminhos na placa, tá? Através de trilhas da placa, ele vai pegar 3 caminhos, essa alimentação que vem do quadro. Ele vai vir para o transformador, né? Vai para um relé de acionamento da condensadora, tá? Então lá na condensadora nós vamos ter o compressor e o motoventilador. Então, quando esse relé aqui for acionado, ele libera a energia para a condensadora. E vem também o terceiro caminho, que eu botei aqui, rede de acionamento, que é o que vai acionar na própria evaporadora o motoventilador. Mas por que eu botei rede? Porque aqui vai ter quem? Vai ter um relézinho, tá? E o capacitor do motoventilador, tá? Então, antes da energia chegar direto, ele passa por um relézinho e também esse relézinho fecha a alimentação, essa alimentação passa pelo capacitor e o capacitor alimenta o motoventilador, né? Então, no transformador, ele vai receber a energia de 127 ou 220 e vai transformar essa energia em 12 volts. Normalmente até um pouquinho mais que 12, tá? Pode estar em média aí, é de 12 a 15 volts. Normalmente é maior que 12 volts. Mas botei aqui como representante 12 volts. Volts de corrente alternada. Entra corrente alternada e sai corrente alternada. Transformador abaixador de tensão, tá? Então sai corrente alternada. Então se eu tiver que medir a saída, eu vou colocar o multímetro na corrente alternada, na saída do transformador, tá? Depois essa voltagem, 12 volts aqui, um pouquinho mais que 12 volts, vai passar por uma ponte retificadora. Aí sim é que vai sair 12 volts corrente contínua. Entra 12 alternado e sai 12 contínua. Então aqui vai ter diodo, vai ter capacitores, vai ter alguns componentes eletrônicos que vai transformar a energia de corrente alternada para corrente contínua. Aqui eu tenho fase e neutro e aqui eu já tenho positivo e negativo, tá? E esses 12 volts vai para onde? Vai para o processador, tá? Vai para o processador. Esse processador é o cérebro, né? Um CI, circuito integrado, é o cérebro, tá? Esses 12 volts é distribuído para a placa eletrônica. Tá? Aqui eu estou na placa eletrônica, aqui eu estou na placa, aqui eu estou na placa, aqui é placa eletrônica. Tá tudo através de trilhas. Esse 12 volts, ele alimenta
a placa receptora IHM, interface homem-máquina, é aquela plaquinha que fica as luzes piscando, indica a temperatura que você escolher, tá? Então ela é alimentada com 12 volts. Tá? Aqui tem o controle remoto. Então a informação vem e vai para o processador. Tá? E ela é alimentada com 12 volts. O processador, ele também vai receber informações. O processador trabalhar, ele trabalha de acordo com as informações que ele recebe. De acordo com as informações que ele recebe. Então, de acordo com as informações que ele recebe, ele toma uma ação. Essa ação é informada à placa receptora, para você ver o que está acontecendo. Para você ver, nem tudo dá para ver, mas você vai, o máximo de informações vai estar aqui falando para tu. Falando não, mostrando para tu, né? A placa não fala, né? Mas mostrando para tu. Então, de acordo com as informações que ela recebe, ela envia uma ação. Aqui nós temos os sensores de temperatura. São 2 sensores que nós temos no ar-condicionado split convencional. O de temperatura ambiente e o de serpentina. O temperatura ambiente é aquilo que você escolheu lá através do controle remoto na placa receptora. Então vai estar controlando a temperatura do ambiente. Quando a temperatura do ambiente estiver no que você escolheu, ele vai tomar uma ação. E a serpentina é aquele sensor, né, que muitos conhecem aí como sensor de degelo. Também vai tomar uma certa ação, vai dar uma informação, e essa informação o processador toma uma ação. Estes sensores, eles são alimentados eletricamente, para eles poderem trabalhar. Eles são alimentados com 5 volts de corrente contínua. Esses 12 volts aqui, ele passa direto para os sensores, para alimentar os sensores, tá? Então, vai ter uma outra queda de tensão de corrente contínua? Sim. Vai passar por um regulador de tensão, que vai entrar 12 volts e vai sair 5 volts. São 2 sensores, os 2 são de temperaturas, os 2 são do tipo NTC, todos os 2. Então, e normalmente eles são de mesmos valores. Se um é de 10K, o outro também é de 10K. Normalmente eles são de mesmos valores. Só que eles vão ter, de acordo com as informações que ele manda para o processador vai tomar ações diferentes. Mas eles mandam valores, né, para o processador. Se eles são de 5K, eles vão ser de 5K, de 15, 20. Então, dependendo de um, o outro também é o mesmo valor. Costuma ser de mesmos valores. Tá legal? Então, vamos lá. Então, você vai lá, vai ligar o ar-condicionado, e vai escolher uma temperatura. Então, de acordo com essa temperatura que você escolher, o processador vai receber essa informação, já quando você liga, já tem a energia, entendeu, chegando aqui no processador. Já tem lá, para de verdade, a energia já está lá. Você só ligou a placa IHM, ou seja, não tinha informação nenhuma chegando. Quando você ligou a placa, o processador vai entender o quê? Ele quer ligar a máquina. Mas em qual temperatura tu quer ligar? Aí ele vai pegar as informações da temperatura ambiente, e vai chegar à conclusão que você quer alguma coisa. E ele toma uma ação. Esta ação
é alimentar o motoventilador da evaporadora e, de acordo com a temperatura, ele alimenta o relé, que vai alimentar o compressor. Vou dar um exemplo. Digamos que a temperatura ambiente está um dia quente, está aí 35 graus, e você escolheu aqui 18 graus. 20 graus, você escolheu 20 graus. Ele vai entender que a temperatura ambiente está maior, então você quer o quê? Refrigerar. Então ele já liga o motoventilador, ele já liga direto o motoventilador, aqui aciona o relézinho dele, que vai passar pelo capacitor, já alimenta, e o relé de acionamento da condensadora vai depender da temperatura ambiente. Então, ele vai entender que você escolheu 20 graus, tá menor do que os 35, então alimenta e começa a refrigerar. Quando chegar na temperatura escolhida, o que ele vai tomar uma ação? Ele desliga o relé, que automaticamente corta a alimentação da condensadora. Tá? Beleza, pessoal? Então, isso aqui é um diagrama em bloco de caráter geral. Todos funcionam, convencionais que funcionam dessa forma, bem parecido. Vai ter uma ou outra coisa diferente, mas muito pouco. Na maior parte dos ar-condicionados convencional, é desse jeito que ele funciona. Quando o ar-condicionado é de grande potência, normalmente já chegando a 18 mil BTUs para cima, este relé aqui, como a amperagem para o condensador já é uma amperagem maior, aí o que é feito? Uma pequena mudança. O que é feito? Esse relé aqui, ele já não fica mais na placa. Esse relé agora aqui, ele vai ser substituído de local. Ele vai vir para a condensadora, mas com a mesma função. A energia vai chegar direto lá nele, vai chegar nele e dele vai liberar para o compressor. Só que ele já está lá, entendeu? Ele já está lá, mas ele vai ter o mesmo funcionamento que aqui. É porque a partir de 18 mil a amperagem é muito alta, então isso é muita carga para para a evaporadora, para a placa da evaporadora, aí pega e substitui ele e coloca ele lá. Mas o funcionamento dele é o mesmo, ele só mudou de posição porque lá ele é mais livre para ele com a amperagem maior, ok? Mas no geral é isso que acontece de forma de caráter geral, pessoal? Então nós temos aqui, a placa da evaporadora. Nós temos aqui o 220 ou 127, dependendo da máquina. Passa pelo transformador. E do transformador vem 12 volts alimento. Então, como eu falei, ele pega 3 caminhos. Ele pega o caminho do transformador, pega o caminho que vai alimentar os componentes que está na condensadora, que é o compressor, o motoventilador, e se tiver válvula reversora, que a válvula reversora também recebe uma alimentação direta. E a placa vai tomar certas ações de acordo com as informações que estão chegando nela. Legal? Olha aqui, o controle remoto, sinais de entrada, são informações. Sinais de saída, são as ações. Então, o controle remoto, você ligou a máquina, o 220 já está aqui, então ele manda, você vai ver aqui a plaquinha receptora mandando as informações. Aqui, esse pretinho aqui, é o relé de acionamento da condensadora. É o relé de acionamento. Então,
ele vai alimentar a condensadora. Esse azulzinho aqui, ó, tá? É o capacitor. Aqui está o processador. O processador vai, através de um relézinho de algum acoplador que tiver no meio do caminho, vai alimentar esse foto, que vai alimentar o capacitor e que vai alimentar aqui, ó, os fios do moto. Aqui no caso, ó, ele vai alimentar os fios do moto da evaporadora e também vai alimentar o motor Vanes, que é aquela aleta direcionadora do vento. Alguns motoventilador mandam um sinal de resposta, por isso que ele está aqui de novo, ó. Sensor de rotação, ele manda um sinal de resposta para a placa para dizer que está funcionando. Então ele é alimentado. Bem aqui assim, ó, eu não sei se é desse lado ou desse lado, vem o sinal de resposta para o processador ficar sabendo que o ventilador está funcionando. Então aqui vem um sinal de resposta. Esse pretinho aqui, ó, é o bip. Quando você liga a máquina, aí dá aquele bip, né? Que também é corrente contínua. Sensores de temperatura. 2 sensores. Então, de acordo com a temperatura ambiente, ele vai tomar uma ação, tá? Aquilo que eu falei, a temperatura está 35 graus. Você escolheu 20, então ele liga, manda informações para ligar os dois. Os dois ligam junto, entram junto e saem junto. Eu quero aquecimento. Então, de acordo com a temperatura que você escolheu, ele vai ligar também a válvula reversora. Que a válvula reversora, no sistema frio, ela não fica alimentada. Ela não fica alimentada. Ela só é alimentada quando você escolhe o sistema quente. Tá? O sistema quente. Aí está aqui um diagrama em bloco. É um diagrama em bloco. De como é que... Então a placa ela depende de informações de chegada para tomar ações na saída. Por exemplo, ela mandou a alimentação para o motoventilador. O motoventilador está funcionando. Está funcionando. Mas só que vamos dar um exemplo que o fio de retorno, feedback, está ruim. O motoventilador está funcionando, está girando, mas o fio de feedback está ruim. Então ela vai entender, o processador vai entender que o motoventilador não está funcionando. Aí gera um código de erro. Aí tu tem que ir lá no manual daquele fabricante e ver o que significa aquele código de erro. Ele vai dizer o quê? Que está com problema no motoventilador. Ele não diz qual o problema. Ele diz que está com problema. Aí quando tu chega lá, tu liga a máquina de novo, né? Vai lá no disjuntor, desliga, liga. O motoventilador está ventilando. Por que ele está reconhecendo esse erro? Aí você vai ver que de repente é o fio que está rompido. Ou pode ser até que na própria placa, o encaixe que não está legal, veio de fábrica mal encaixado, ou algum componente que vai dar o sinal de resposta para o processador. Então ele não está reconhecendo que o ventilador não está funcionando, ele pega e desliga tudo. Só um exemplo. Cada máquina tem o seu código de erro. O código de erro ele vai te dar uma orientação. Nem tudo aquilo que ele te orienta é aquilo, tá? Nem sempre, mas ele vai te dar uma orientação. Pelo menos já vai ter um norte, tá? Pelo menos já vai ter algum norte. Beleza, gente? Então aqui, ó, né, continuando o diagrama em bloco, tá? Aqui é o desenho da evaporadora, placa da evaporadora, e aqui é a condensadora. Tá bom? Então eu tenho chegando aqui, ó, L, N e terra, tá? Vindo do quadro, tá? Fonte de tensão. Eu tenho L
chegando e tem um N chegando. Então o que eu tenho aqui na placa aqui, ó? Tá? Eu tenho o motoventilador, tá? O motoventilador. Eu tenho aqui o transformador. Tá? Então entra 220 ou 127 e sai aqui 12 volts, um pouquinho mais que 12 volts. Tá? Eu tenho aqui, ó, a palheta de acionamento, aquela palheta direcionadora. Tá? Eu tenho aqui, ó, os dois sensores, tá? Os dois sensores de ambiente, dois sensores de temperatura, um ambiente e o outro de serpentina. Aqui uma plaquinha de LEDs. Tá? Aqui eu tenho um controle remoto, uma placa receptora. Tá? E dependendo dessa placa receptora, eu mando informação direto para a placa principal ou pode passar por uma placa intermediária. Tá? Então o receptor aqui, ó, tá? A plaquinha receptora que tu vai estar aqui com controle remoto mandando informações e de acordo com as informações o processador aqui vai tomar as suas ações. Então vamos lá, aqui ó, o 220 vindo, tá? Entra na placa, tá? Entra na placa. O 220 vai tomar 3 caminhos, como eu falei para você. Um caminho que ele vai tomar é esse relé de acionamento da condensadora, vai alimentar o motoventilador da própria evaporadora, tá? E vai para o transformador. Tá? Aí sai 12 volts alternado, tá? Vai passar por ponte retificadora e vai distribuir por toda a placa. Ok? Então, como é que essa alimentação chega lá na condensadora? Não. Então, aqui ó, o 220 através de trilhas alimenta aí os componentes que tem que ser alimentados. Tá bom? Aí da placa aqui, ó, o N, ele além de alimentar a placa, ele através de trilhas, ele também alimenta, ó, já manda uma alimentação direta. Já manda alimentação direta para a bordeira N. Tá? Esse lado de cá, ó, já vem de fábrica. Esse lado de cá, esses fios, tá? É o instalador é que vai montar ele. O instalador vai montar. Então já vem um fio. Então tu vai colocar um fio aqui, ó, pro N. E o outro fio, que é o L. O L vai passar pelo relé, vai esperar o processador fechar esse relé, e ele só vai fechar esse relé quando? De acordo com a temperatura. Aquela temperatura que você escolheu. Então, de acordo com a temperatura que você escolheu, o processador vai fechar esse relé. Quando ele fechar esse relé, aí vai a outra perna, vai a outra parte. Aí você completa aqui. Então, temos aqui ó, o diagrama elétrico da condensadora. Então, temos um motocompressor e o motoventilador. Tá? Então, o motocompressor, como é que alimentamos ele? Temos 3 fios já identificados. Comum, start e RUM. Start sozinho, pega no capacitor. O RUM pega no outro lado do capacitor e vai para uma linha. E o comum? O comum aqui está faltando o protetor térmico, né? Do protetor térmico vai para outra linha. Beleza? Motoventilador da condensadora. Um fio pega sozinho no capacitor e o outro fio pega do outro lado do capacitor, ó, e vai na linha. Ó. E o outro sozinho, ó, vem, ó, e pega na outra linha. Então, uma linha, o N, já está aqui, ó, já alimentei um lado do capacitor, já alimentei aqui, já alimentei aqui. E o outro linha não está, por quê? O que está faltando? O fechar, né? O fechar
desse aqui. Então, quando fecha, ele alimenta o outro lado. Por isso que os dois entram juntos e saem juntos. Então, não está gelando o ambiente. Aí, quando tu chega lá na condensadora, você vê o ventilador funcionando. Ou seja, o relé está bom e está funcionando. O compressor não está funcionando. Aí você vai ver qual é o problema, porque o compressor não está funcionando. Pode ser problema do capacitor ou pode ser problema do próprio compressor. Um detalhe que às vezes acontece de você desligar no controle remoto. Então desliga tudo, porque vai desligar o relé e que vai desligar aqui o condensador. Mas só que o condensador continua funcionando. Que isso? O que houve? Que o condensador continua funcionando. Muitas das vezes, algumas das vezes pode ser que é esse relé que o processador mandou abrir e ele não abriu. Ele continua fechado. Aí lembra que eu falei que... no caso eu falei em outro vídeo, né? No outro vídeo, né, que eu já tenho aí no canal, que eu falo que o condensador de 18.000 BTUs para cima, esse relé aqui, como a amperagem é muito alta que vai passar por aqui, esse relé ele não fica mais aqui, ele fica aqui na condensadora, mas o funcionamento é o mesmo. Então poderemos ter um problema de relé colado, tá? Aí tem que substituir o relé. Então esse relé pode estar aqui na placa, até 12.000 BTUs, acima de 12, né, 18 para cima, normalmente ele já começa a vir a aparecer aqui na condensadora. Beleza? Então um diagrama em bloco do que acontece aqui. Então o instalador, daqui para cá já tem pronto. Então o instalador ele puxa 3 fios. Fio terra, uma linha e a outra linha. Pode ser tudo da mesma cor? Pode, pode ser, tá bom? Mas é bom usar o cabo PP, que o cabo PP vai facilitar você identificar o que tu coloca de um lado e coloca do outro lado, tá? Coloca de um lado e coloca do outro. Aqui, por exemplo, são essas borneiras aqui que eu tô falando. Aqui são os fios, tá? Vai depender de ar-condicionado para ar-condicionado. Tá? Aqui no caso ele está alimentando com 4 fios, possivelmente deve ter aqui 2 alimentações, alguma coisa aí, tá? Que necessita de 4 fios, possivelmente é o terra, tá bom? Então essa borneira aqui, ó, é da placa, é aqui, ó, esses fios aqui, ó, é esses fios aqui que o instalador montou, e os fios de cima, os fios que já vêm de fábrica. Então a placa ela fica aqui dentro, tá? Sempre do lado direito da evaporadora, tá bom? Da evaporadora. Aqui está a placa. Aqui ó, é o capacitor, normalmente ele é azul. É o capacitor do motoventilador. Aqui são os fios que vai alimentar ele. Tá bom? Aqui não tem, cadê? Não tá os sensores, né? Aqui não tá os sensores nesse desenho, né? Aqui, ó, aqui tá o sensor de serpentina, ó. Sensor de serpentina tá aqui. Eu não tô vendo, é o sensor que normalmente fica aqui, ó. O sensor de temperatura ambiente, que eu não tô vendo. Tá? O transformador lá dentro, tá bom? Alguns transformadores vêm na placa, esse aqui no caso poderá vir na placa, tá? Ou poderá vir solto fora. Esse aqui no caso está solto fora, tá? Outros poderão vir preso na própria placa, o transformador. Tá? Condensadora, a alimentação da condensadora, bem simples, tá? 2 capacitores, compressor, sozinho de um lado e o rum do outro lado, junto com uma linha que está vindo lá da
evaporadora. Então uma linha está chegando aqui e a outra linha está chegando aqui, que vai alimentar o comum protetor térmico. Pronto, já alimentei o compressor. E o ventilador, que tem 3 fios. Um fio sozinho, de um lado do capacitor, e o outro fio vai ser de acordo com o desenho que eu vou ver lá no corpo do motoventilador. Vai pegar no capacitor e alimento por uma linha. E a outra linha eu alimento o outro lado do ventilador. Se for capacitor duplo, não muda nada. RS, sozinho, start, pega no H. Tá lá escrito pequenininho no capacitor, o H. Eu alimento ele. E o R pega no comum do capacitor e vai para uma linha. E a outra linha é o que pega protetor térmico e comum. Motoventilador, um fio sozinho no fã, que vai estar lá pequenininho, escrito lá a letra, ou vai estar escrito fã, ou vai estar a letra F. E o outro fio pega no capacitor, tá, no comum do capacitor e pega na linha. E depois o fio sozinho aqui, ó, pega na outra linha. Bem simples, tá? Tanto faz trabalhar com 2 capacitores ou com um capacitor duplo. Tá? E se tiver válvula reversora, tá? Válvula reversora. De repente aquele esquema, tá vendo? 4 fios, tá? 4 fios, ó. Capacitor duplo, ó. Aqui, ó. Start no H, sozinho. RUM, pegou aqui, ó. No comum do capacitor, ó, uma linha. N, 2N. E a outra linha alimentei aqui. Tá? Motoventilador. Motoventilador, ó, veio aqui, ó, uma linha. E ele está sendo alimentado por outro ponto, a outra linha, que possivelmente é a mesma do L, mas só que está pegando um outro caminho. Tá? Aqui só tem 2 alimentações, só que aqui ele botou mais um, em vez de ele puxar daqui, ele está puxando daqui. Tá bom? E o 220 vem direto para a válvula reversora. Aqui, ó. Uma linha chegando aqui, ó, alimentei ele. E a outra linha chegando aqui, alimentei a válvula reversora. Tá? Ó, as alimentações vindo para a evaporadora. Ok? Então, pessoal, aqui, ó. Borneira da unidade externa e borneira da unidade interna. Então, o que eu ligar de um lado, eu ligo do outro. O que eu ligar de um lado, eu ligo do outro. O que eu ligar de um lado, eu ligo do outro. O que eu ligar de um lado, eu ligo do outro. E o 220 127 pode chegar pela unidade interna ou pode chegar pela unidade externa. O processo da placa, lá na placa vai ser o mesmo. O relé vai continuar existindo, tudo vai continuar existindo. Aqui, ó. A evaporadora. 1, 2N, 3, 4, terra. Na condensadora, ó, eles estão em ordens diferentes. Não interessa se eles estão em ordem diferente. O que tu colocar de um lado, tu tem que colocar no outro. Aqui eu botei no primeiro, então eu vou botar lá no primeiro também. Vai dar ruim. Então vai ficar um sobrando. Se o desenho diz que tem que ficar sobrando, vai ficar sobrando. Tá? Sem problema nenhum. O que tu colocar de um lado, tu coloca do outro. Ok? Aqui, ó, evaporadora. Ó, a borneira aqui é da evaporadora. Tá? Então, ó, fio azul, preto, cabo PP, né? É bom de cores, né? Azul, preto, branco e vermelho. Tá? Vermelho. Então, e o terra aqui, ó. Ó o fio terra aqui, ó. Então, isso aqui tá passando 5 fios. Então, aqui ele botou, ó. N, azul no N. Então, azul no N. Preto no 1. Preto no 1. Branco no 2. Branco no 2. 3, vermelho. 3, vermelho. Terra, pegou aqui na carcaça. Terra, pegou aqui na carcaça. Algumas das vezes pode ser que aqui na borneira tenha o terra aqui na borneira. Sem problema nenhum. Pode botar ele aqui. E do lado de cá não tem borneira para o terra.
Não tem problema nenhum, pode botar aqui na carcaça. Então, o que tu colocar de um lado, você coloca no outro. Não é seguir a mesma posição, e sim seguir o mesmo símbolo que está aqui. Tem fabricantes que usam símbolos um pouco diferentes, mas o símbolo que tu usar aqui, tu vai usar aqui, tá? Na condensadora, sem problema nenhum. Se os cabos forem tudo da mesma cor, você identifica eles antes, para você não ter problema com isso, tá? Você não ter problema. Aqui, olha esse exemplo aqui. Exemplo de ligação errada. Olha o que ele colocou na evaporadora. Ele colocou aqui, ó, preto no 1 L, azul 2N, tá? E aqui, ó, botou no sinal S, sinal. Faltou aqui o terra, mas o erro que eu quero comparar não é esse. Ele usou preto, azul, verde. Algo que ele fez aqui? Preto, azul, verde. Aqui é o fio de alimentação, LN, tá? 127 vezes 20. Mas eu quero falar desses três aqui, ó. Preto, azul, verde. Olha o que ele fez aqui, ó. Preto, azul, verde. Quando foi ligar a máquina não ligou. Não funcionou. Por que que não? Porque, olha só, 1L, 2N, S. Olha onde está 1L. Está no segundo parafuso daqui para cá. 2N e S. Então, se reparar aqui, ó, no primeiro não tem nada. Olha lá dentro, ó, não tem nada ligado. Ele acompanhou o parafuso e não acompanhou o símbolo. Então, por isso que eu falo, tem que acompanhar o símbolo, tá? O preto era para estar aqui, o azul era para estar aqui e o fio verde era para estar aqui. Ah, e aqui são os dois fios de alimentação. Ah, então, é um errozinho bobo, porque ele não acompanhou o símbolo, e sim acompanhou as cores nas posições que elas estão. Importantíssimo, tá? Deve-se utilizar terminais nas extremidades dos cabos a fim de melhorar o contato das borneiras. Se não colocar, vai funcionar? Sim, vai funcionar. Mas isso aqui vai melhorar. Os fabricantes exigem isso, que você coloque terminais nas pontas dos fios, usando aqui o alicate de terminais. Tá? Então, ó, aqui não tem terminal. Não tem. Tá? Vai funcionar? Sim, vai funcionar. Se não tiver terminal aqui é porque ainda teve o erro ainda, né? Mas vai funcionar. Mas é importante, olha como é que ficou o negócio organizado. Tá? Ó, mas os fabricantes estão exigindo isso. Tá? Colocar terminais. Um erro aqui também, ó. Que erro é esse aqui, ó? Olha, a máquina não funcionou na condensadora. Mas por que não funcionou? O que está de errado? Olha o fio verde aqui, ó. Tá na carcaça. Mas os fios deveriam estar ligados aqui em cima. Esse aqui é o prensa-cabo. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó. É o prensa-cabo. Ele ligou os fios aqui. Ó. Ele ligou os fios aqui. Era para ligar aqui em cima. Aqui é o prensa-cabo, tá? Então vamos prestar atenção para não fazer besteira. Aqui de novo, né, gente? Um diagrama que é um diagrama original de uma máquina, tá? Aqui tá os modelos das máquinas, tá bom? Uma de 7.000, 9.000, 12.000 e 18.000, tá vendo? Ele pegou aqui um desenho clássico, tá somente frio, tá bom? Somente frio, certo? Original de uma placa. Então eu tenho aqui os fios, fio azul, fio marrom, ó, a alimentação elétrica chegou na placa, ela já manda direto para a borneira, que daqui da borneira vai para a condensadora, o N. E o L vem, ó, vai passar pelo relé. E quando o processador fechar o relé, ele completa, tá? Ele completa. Aqui, através da placa, através de trilha, eles completam a alimentação da placa, né?
Então, ele manda aqui, ó. Aqui é o DB, se não me engano, aqui, placa receptora, display board, né? Controle remoto, manda para cá. Aqui é a entrada e saída do transformador, os dois sensores da SM, motor de passo, é o motorzinho da aleta direcionadora, e M aqui, entendeu? Ó, o motor da evaporadora, tá? O motor da evaporadora. Ó, alimenta o motor, alimenta o motor. Então tem placa que manda só alimentação, mas ela precisa do sinal de resposta para saber se o motoventilador está funcionando. Então aqui, ó, foi através do 1 e do 2N. Então aqui embaixo, esses parafusos de baixo, é o que vai completar com 2 fios mais o terra. Aí vai chegar lá na condensadora. Chegou na condensadora através de quem? Do 1 e do 2N. 1 e 2N. Tá? Ó, chegou lá na condensadora. E mais o fio terra. Aqui eu tenho o compressor e tenho o motoventilador. Compressor, como é que alimenta o compressor? Tá aqui os 3 fios, os 3 pinos já identificados. Como RUM start. Start sozinho. Ah, vem aqui, ó, no capacitor. Esse aqui é um capacitor duplo. Ó, tem o ponto comum para o H e o ponto comum para o FAN. Então, ó, sozinho pegou aqui no capacitor. E o RUM pega do outro lado do capacitor, no ponto comum, tá? E vai para uma linha. E a outra linha, que já tem uma linha aqui direta. E a outra linha aqui, que é o comum do compressor, pega no protetor térmico e vai para outra linha, que está esperando vir o relé fechar lá na evaporadora. Ventilador, um fio, de acordo com o desenho que tem lá, você vai verificar, ele pega de um lado do capacitor, tá? E o outro fio pega do outro lado do capacitor e uma linha, que já é aquela linha direta. E o fio sozinho, o fio da velocidade, é o fio que vai esperar o relé fechar lá na evaporadora e vai alimentar os dois e vai desalimentar os dois. Tá? Aqui é uma resistência que, se de repente o compressor tiver, normalmente compressores de grande porte, poderá ter uma resistênciazinha para aquecimento do mesmo. Tá legal? Aqui de novo, né, só sendo persistente, um desenho original, aqui está a alimentação, ó, a alimentação NL e o terra. Então aqui, ó, o N vem para a borneira e já manda para a placa e manda para a condensadora. E o L, ó, manda, ó o L, ó, manda aqui no pino 3, que manda para o relé. O relé, ao fechar, ó, ele devolve pelo número 2. Devolve para o número 2. Aqui é o compressor, ligação normal. E aqui é o motoventilador com 2 capacitores. Então aqui, ó, o transformador tá do lado de cá. Aqui é o motor swingzinho, né, que chama de swing, que é a aleta direcionadora. Os dois sensores. Aqui a plaquinha receptora, o motoventilador. Uma outra coisa que tem sempre na placa: fusível. Tá? Fusível. Ó, aqui ele não vem mostrando, mas tem um fusível. Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eita, cadê? Olha, normalmente ele fica aqui, ele fica do lado do relé de acionamento da condensadora. Aqui, ó. Isso aqui, ele é só uma capa protetora dele, tá? Uma capazinha de silicone. Só levantar ela, o fusível tá aqui. Gente, placas mudam. No geral, ela é isso.
Mas ela vai mudar uma coisa ou outra, a posição de uma coisa para outra, mas no geral é isso. Tá vendo esse fio vermelho aqui, ó, e o fio amarelo? É aqui, ó, tá vendo? Fio vermelho e fio amarelo. Fio vermelho é o 220, passa pelo transformador e vem no fio amarelo 12 volts corrente alternada. Bom, então aqui, ó, eu lembrei dele aqui, ó. Então aqui é um desenho também, a unidade externa original. Aqui está o compressor, ó, não mudou nada, ó. Um fio, aqui eles estão identificados, ó, S, o S pega no capacitor, o RUM pega do outro lado do capacitor em uma linha, tá? E aqui, ó, protetor térmico, ó, aqui já mostra, ó, protetor térmico, ó, vem na outra linha, número 2. Motoventilador, um fio sozinho de um lado do capacitor e o outro fio vem no capacitor e vem numa linha, tá? E a outra, ó, vem no outro, tá? Aqui normalmente vem identificando as cores dos fios, que ajudam muito: branco, vermelho, marrom, preto, azul, vermelho, tá? Eles ajudam bastante na hora de fazer uma montagem ou desmontagem, ok? Esse fio de alimentação aqui, ó, esse fio de alimentação, de acordo com a máquina, de acordo com a amperagem que a máquina trabalha, qual é o fio que eu vou utilizar, tá, para a alimentação que vem do quadro de distribuição? Qual a bitola desse fio? Então aqui eu tenho essa tabela, tá, que diz o seguinte, que normalmente aqui são fios, né? Os cabos, né? Cabos vem milímetro quadrado, né? E a corrente que ele trabalha é ampere. Então, quanto ele sustenta, quanto ele aguenta. Então, lá na máquina está dizendo que a máquina trabalha com, vou dar aqui um exemplo aqui, 21 ampere. Aí tá lá, ó, pô, trabalha com 21 ampere, qual é o fio que eu vou usar? Um fio de 2,5. Ah, trabalha com 18 ampere, trabalha aqui no meio. Eu uso o fio de 2,5. Não vou usar o fio de 1,5, porque 1,5 é 15. Se ele trabalha com 16, passou, eu uso o fio posterior. Ah, ele trabalha com 25 ampere. Eu vou botar fio de 2,5? Não, vou botar o fio de 4. Ah. Ele trabalha com 30 ampere. Eu vou botar fio de 4? Não, porque 4,28 é o máximo dele. Então, eu vou trabalhar com fio de 6 milímetros. Então, de acordo com a amperagem, tá, que eu vou usar, qual fio que eu vou trabalhar. Vou trabalhar com fio de 1,5, com 2,5, 4, 6. Tá? Ah, a máquina trabalha com 10 amperes. Eu vou usar fio de 1,5? Fio de 1 ou de 1,5? Vou usar de 1,5. Mas, gente, olha só, trabalha com 10 amperes, opa, desculpa aqui, ó, trabalha com 12 amperes, 12 amperes, o fio de 1, não. Para dizer a verdade, o fio de alimentação, o mínimo que a gente trabalha, mesmo que ele trabalhe com 12, eu uso o fio de 2,5. Tá? Eu uso o fio de 2,5, fio de alimentação. Tá? Então, ele vem até 21 amperes, eu trabalho com 2,5. Tá? Passou de 21, eu boto 4. Tá? A máquina trabalha com 10 amperes, 9 amperes, fio de 2,5. Pronto, acabou. Não tem que botar fio fino. Tá? Segurança, vai pegar fogo, hein? Tá legal, pessoal? Então, o que eu quis apresentar para vocês nessa aula é um diagrama em bloco de como funciona a alimentação elétrica do ar-condicionado split convencional. Tá? Do ar-condicionado split convencional. Como é que isso acontece? Valeu, galera! Um grande abraço a todos e até a próxima!